Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso da Estatística 4. Hoje nós vamos fazer um passeio pela regressão logística. Nós vamos olhar o modelo de regressão logística, a sua equação, os seus parâmetros, estimação e como é que a gente interpreta os resultados de um modelo de regressão logística. A regressão logística se aplica a desfechos binários, ou seja, desfechos do tipo sim ou não, 0 ou 1, e o nosso parâmetro de interesse nesse caso é a probabilidade de ocorrência do evento. E o que nós vamos fazer, no caso deste modelo, é escrever o meu parâmetro de interesse, π, em função dos meus preditores na forma de uma equação linear, como é o caso, como é o que acontece em todos os modelos dessa família dos modelos lineares generalizados. O nosso parâmetro de interesse é uma probabilidade e, por conta disso, limitado ao intervalo 0,1. Esse parâmetro não pode ser maior do que 1 nem menor do que 0. Nesse sentido, a nossa função de ligação, a função logito, ela é super importante, porque essa função tem o condão de fazer com que os valores do intervalo 0,1 sejam levados a toda a reta real, variando de menos infinito para mais infinito. Então, quando eu ajusto um modelo, que é o logito de π, como função linear dos meus preditores, nesta equação eu não tenho limitação e não preciso restringir os valores que tomam os meus coeficientes do modelo, porque eu posso gerar qualquer resultado real que depois, quando eu faço a função inversa do logito, isso volta para o intervalo 0,1 e eu tenho sempre uma probabilidade coerente, válida, dentro desse intervalo. Nós já vimos que o parâmetro que sai do meu modelo, a minha medida de associação entre o preditor e o desfecho, que sai do modelo de regressão logística, é o log da razão de odds. Então, note que exponencial do parâmetro, do exponencial do beta da regressão logística é uma razão de odds. E esse modelo, em função da função de ligação que a gente está usando, que envolve logaritmo, quando eu penso nesse modelo na escala da razão de odds, ele é um modelo multiplicativo. Como é que a gente estima os parâmetros desse modelo? Como é que a gente estima os betas desse modelo? Diferente da regressão linear, essa estimação é feita por um processo chamado de estimação por máxima verossimilhança. Essa estratégia, a ideia básica por trás dela é buscar o conjunto de parâmetros que dá a maior plausibilidade aos resultados encontrados. E nós vamos trabalhar com um exemplo muito simples da distribuição binomial para dar a ideia do que isso quer dizer. Então veja bem, vamos pegar um exemplo de moeda. Nós vamos lançar uma moeda 10 vezes. E a minha tarefa é estimar qual é a probabilidade dessa moeda de produzir caras. Então eu jogo a moeda 10 vezes e eu obtenho 4 caras. Qual vai ser a minha estimativa usando a lógica da máxima verossimilhança? Veja que eu sei calcular a probabilidade de 4 caras, supondo uma determinada probabilidade da moeda de produzir caras. Quando eu chamo uma função de probabilidades, eu estou partindo de um π conhecido, ou seja, de uma probabilidade de cara conhecida, a gente normalmente assume 50%, e calcula, olha, qual é a probabilidade de eu obter 4 caras tendo lançado a moeda 10 vezes, supondo que
a moeda é honesta, supondo que a probabilidade de cara é 50%. Eu, nesse caso, estou calculando para diferentes probabilidades dessa moeda produzir cara, qual é a verossimilhança de eu obter 4 caras, que foi o resultado observado. Então veja que essa função agora, ela não é uma função do número observado de resultados, mas ela é uma função do π, da probabilidade da moeda de produzir caras. Então a gente olha para as diferentes, possíveis probabilidades. Eu coloquei 3 exemplos aqui, a gente poderia ter infinitos. Então veja, para um π de 0,3, ou seja, de 30%, o resultado que eu obtenho é 0,20. Para um π de 0,4, o resultado que eu obtenho é de 0,25. Para um π de 0,5, eu tenho um resultado que é 0,21. Veja que eu não estou chamando esse resultado de probabilidade, porque isso, na verdade, é uma verossimilhança. Então, o resultado dessa minha função, que agora chama função de verossimilhança, é 0,20 para um π de 0,3, é 0,25 para um π de 0,4, é 0,21 para um π de 0,5. Ou seja, qual é o valor do meu parâmetro probabilidade de dar cara que maximiza essa função? É 0,4, 40%. Então, se eu for usar uma estratégia de máxima verossimilhança para julgar qual é a probabilidade dessa moeda de dar cara, eu vou dizer, o π é 40%. A probabilidade com que essa moeda produz caras é 40%. Essa é a lógica. Para o modelo logístico, isso não é tão simples, A gente tem uma situação bastante mais complicada, e aí vocês têm um conjunto de equações em que eu mostro, só como exemplo, como é que a gente trabalha essa lógica de estimar a função de verossimilhança de um modelo como esse. Então veja que a gente começa lá com uma conta que tem a ver com qual é a probabilidade de eu observar tantos resultados positivos, dado o meu conjunto de preditores, vezes a probabilidade de eu estimar, de eu obter tantos resultados negativos, dado o meu conjunto de preditores, e a gente vai brincando com isso e chega numa equação. Essa é a equação da verossimilhança de um modelo logístico que tem um preditor dicotômico. Então, é mais manejável. Quando a gente tem vários preditores, fica muito mais complicado. E veja, nós temos aí uma equação que agora nós temos que achar qual é o conjunto de betas que dá o máximo valor para essa equação. Veja que isso agora é uma função bastante complicada. A gente normalmente tem uma superfície do tipo dessa que vocês veem no slide. E a minha técnica de estimação tem que encontrar os betas que maximizam essa função. Dá sempre certo? Na grande maioria das vezes dá. Mas eu posso propor um tipo de modelo que produz uma superfície como essa que vocês veem agora, em que, na verdade, eu não tenho claramente qual é o ponto da função que dá o maior resultado. Então, pode acontecer, num modelo muito complicado ou num modelo mal especificado, de vocês tentarem ajustar esse modelo e vocês não conseguirem um resultado, porque o Stata vai dizer, o modelo não convergiu. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o processo de estimação que está rodando lá por trás não conseguiu achar esse conjunto de betas que dá um valor máximo para a função. Então, vejam que, voltando naquela nossa função inicial, esse processo de estimação, que é um processo iterativo, ou seja, ele vai testando diferentes valores para os betas até encontrar o maior valor da verossimilhança,
E ele então, quer dizer, numa função bem comportada vai achar. E, surpreendentemente, acha esse valor muito rápido. Se vocês prestarem atenção, né, no resultado, na saída do stata, vocês vão ver que aparece lá, iteração 0, 1, 2, 3, 4. Isso quer dizer o quê? Que ele está testando diferentes conjuntos de beta até que ele acha aquele valor que é o maior possível. Que, mudando um pouquinho os valores do beta, o valor da função só diminui, não aumenta mais. Então aquele é o ponto de máximo dessa função. Nós vamos trabalhar alguns exemplos para tentar entender, né, o resultado de uma regressão logística, como é que a gente interpreta esses resultados. Eu fiz aqui uma simulação. Eu gerei um resultado, eu gerei um desfecho binomial através de um processo aleatório em que, para os meninos, eu gerei um desfecho com probabilidade de 30%. E para as meninas, eu gerei um desfecho com probabilidade de 60%. Então veja que, por construção, nesse exemplo, o desfecho das meninas, né, tem uma probabilidade 2 vezes maior de acontecer do que entre os meninos. Então veja que na hora que eu monto ali uma tabela 2x2 para comparar o resultado, como é um processo aleatório, né, não aparece o resultado, o valor exato, 30% e 60%. A gente tem para os meninos 29,5% e para as meninas 58,8%. Isso faz parte, né, de um processo de simulação. Bom, quando a gente olha os resultados, né, a gente vê lá embaixo, na tabela do resultado da regressão logística, uma razão de odds de 0,29. 0,29? Por quê? Porque nós não estamos estimando na regressão logística a razão das prevalências, a razão das probabilidades. Se a gente olhar no quadro daquele outro comando, né, CS, cross-sectional, do stata, a gente vê a tabelinha e a gente vê as estimativas da diferença do risco, a gente vê a estimativa da razão de odds e a gente vê a estimativa da razão de prevalência. Então nós vemos que a estimativa da razão de prevalência é muito perto de 0,5, né, indicando essa relação de que os meninos têm uma prevalência que é metade das meninas, mas a razão de odds é 0,29, né, praticamente 0,30. Por quê? Porque o odds funciona numa escala que é diferente da escala da probabilidade. Então, eu, né, às vezes insisto muito nisso, mas é muito importante que a gente tenha em mente essa diferença de escala dessas medidas. Quando eu estimo uma razão de odds, eu não posso interpretar essa razão de odds como sendo uma razão de prevalências, como sendo uma razão de probabilidades, porque são duas medidas diferentes que funcionam em escalas diferentes. Bom, então veja, nós temos na regressão logística uma medida de associação que é a razão de odds, que é diferente da razão de prevalências, mas igualmente válida, né? Não tem nada errado com a razão de odds. É só uma questão de como interpretar essa medida. Dentro do contexto da regressão logística, existe um teste de qualidade de ajuste que é muito popular e que as pessoas gostam muito. E frequentemente não entendem, não sabem o que é aquilo. Aplicam o tal do teste de qualidade de ajuste de Rosmer e Lemischel e interpretam um resultado não significativo como o meu modelo está bom. Então vamos entender claramente o que esse teste nos indica. Esse teste é um Q quadrado. Bom, até aí, né, tá fácil. Mas o que ele testa?
o termo de comparação desse teste de qualidade de ajuste do Rosmer e Lemmerschau é o modelo atual, né, do jeito que ele está, com os meus preditores, contra um modelo que nós chamamos de modelo saturado, que tem todas as possíveis interações entre os preditores do meu modelo e os efeitos não lineares das variáveis que sejam contínuas. Então, quando eu tenho um teste que dá significante, o que isso quer dizer? Basicamente, um resultado significante quer dizer alguma coisa está faltando nesse modelo que ele não está ajustando muito bem. Veja, isso é em relação às variáveis presentes no modelo. O teste não adivinha que falta incluir uma variável no modelo. Então, o que nós vamos avaliar? Deu significante o resultado? Falta alguma interação? Tem alguma variável que pode ter um efeito que não seja linear, mas que seja, né, um efeito tipo quadrático? Então, né, uma das estratégias que é importante na hora de ajustar e de fazer o teste é ver se eu tenho um número de grupos de classificação que é muito perto do meu número total de indivíduos. Especialmente quando eu tenho uma variável contínua no modelo, eu posso estar trabalhando com um número de subgrupos, e a ideia desse teste é basicamente, né, ver os valores ajustados para subgrupos e ver como é que eles se comportam em relação aos valores observados. Eu não posso ter um número de subgrupos muito grande. Então, se isso acontece, o que a gente faz, em geral, é limitar esse número de subgrupos a alguma coisa, por exemplo, ao redor de 10. Bom, vamos voltar ao nosso exemplo. Eu tenho lá o meu desfecho binomial, simulado e sexo masculino. Uma razão de odds de 0,29, um valor P super alto, e quando a gente aplica o teste de qualidade de ajuste, o que acontece? Eu tenho um Q quadrado que é 0 e tenho um valor P que é missing. Por que isso acontece? Vamos voltar na ideia do teste. O teste está vendo se falta alguma interação entre as variáveis que estão no modelo e se tem alguma variável contínua que pode ter uma associação não linear com o desfecho. Nesse caso, o que eu tenho? Uma única variável categórica, dicotômica, do tipo sim ou não. Então veja que não existe outro modelo mais detalhado, mais completo do que esse. Quer dizer, este modelo que eu estou ajustando com uma única variável sexo masculino e feminino, ele já é o modelo saturado. Então veja que nesse teste eu não tenho com o que comparar. E é por isso que o teste mostra nada. Tá? Então veja, a gente precisa entender o que o teste está fazendo, o que está sendo testado nesse caso. Agora vamos pensar num outro exemplo. Eu incluí agora a mesma variável sexo e agora eu coloquei a nossa variável de idade gestacional, em semanas. O nosso desfecho continua sendo aquele meu desfecho binomial simulado para ser diferente entre sexo masculino e sexo feminino. Não tem nenhuma razão para que esse desfecho tenha qualquer associação com a idade gestacional. Então, o que a gente observa lá no resultado? Uma razão de odds de 0,998 com um valor P de 0,9, ou seja, nenhuma evidência de associação, que é o que a gente espera. Quando a gente faz o teste de qualidade de ajuste, o que aparece? Aparece um valor P de 0,6, ou seja, o teste não é significante e o teste
está me dizendo que esse modelo está adequado. Nesse caso, eu sei que ele está adequado porque ele foi construído assim. Eu sei que o único preditor desse meu desfecho hipotético é o sexo dessas crianças. Então, espero que tenha ficado claro para vocês, né, a ideia, né, do teste. Vamos pegar mais um exemplo para interpretar. Agora, nós estamos trabalhando tipo de parto, cesárea ou parto normal, e como preditor disso, o IMC da mãe. Ajusto um modelo e o que eu encontro lá? Uma razão de odds de 1,05. Valor P, 0. Altamente significante. Então, interpretação. Para cada unidade a mais no IMC da mãe, o meu odds de cesárea aumenta em 5%. Certo? Então, o odds de cesárea vai aumentar com o IMC da mãe. Então, mães com um IMC mais alto têm, né, um odds de cesárea também mais alto. Eu aplico o teste da qualidade de ajuste e o que eu encontro? Um valor P de 0,18 não significante. Nesse caso, eu tenho uma variável contínua no meu modelo. O teste está me sugerindo o quê? Que a relação linear do IMC da mãe com o logito da probabilidade de cesárea é adequada. Essa relação linear está bem, ou seja, eu não preciso fazer alguma coisa para tentar fazer com que essa relação seja encurvada. E é isso, gente. Termina aqui o nosso passeio pela regressão linear. A gente, evidentemente, vai ter durante o curso mais oportunidade de estar usando o modelo, de estar discutindo, interpretando, mas aqui nós temos, né, uma primeira passada sobre a estimação e sobre a interpretação desse modelo super importante para nós dentro da epidemiologia. Até mais!